Olha, o sonho é considerado uma via régia para a gente acessar o inconsciente, né? Como os profissionais da psicologia e da psicanálise, como esses profissionais, eles podem trabalhar com sonhos em suas clínicas junto aos seus pacientes? Conta pra gente, Leonardo, como é que é isso? Bom, e esse tema ele deve ser abordado desde o primeiro contato com os pacientes. Você é meu aluno, Uhum. você sabe que eu Sim, insisto que a gente saia da primeira sessão com uma hipótese diagnóstica de quem é aquele paciente que está ali na nossa frente. O que é sim. uma dificuldade de muitos colegas, que não só não sabem diagnosticar, como muitas vezes nem pensam nisso e saem da primeira consulta sem ter uma hipótese diagnóstica dos pacientes. E a Uhum. interpretação dos sonhos é outro elemento que a gente tem que mostrar para o paciente o quanto ele vai ter resultados mais acelerados e mostrar também a nossa competência profissional, introduzindo esse assunto desde a primeira sessão. Por quê? Porque através da interpretação dos sonhos, Roberto, a gente tem um elemento a mais para confirmar a nossa hipótese diagnóstica em relação à estrutura do paciente. Tá, Há uma... então peraí, vamos abrir um Vamos parênteses lá. só para ficar bem claro. A gente ouve esse sonho, a gente ouve o relato deste sonho, você já tem uma hipótese diagnóstica de estrutura. Na verdade, você meio que, entre aspas, você confirma, seria meio que isso? Exatamente. Tá. Porque, e não é só a psicanálise que se ocupa disso, tá? Diversos estudos que estão vindo da neurociência, da Uhum. terapia cognitiva, da terapia comportamental, comprovam que pacientes com determinadas estruturas, determinados casos clínicos, têm determinados tipos de sonhos ou pesadelos. Então, Ah, que os interessante. sonhos e os pesadelos, eles reforçam a nossa hipótese, aquilo que a gente está na dúvida, por exemplo. Porque Uhum. o mais comum que eu vejo entre os meus alunos é ter dificuldade de diferenciar, por exemplo, um quadro psicótico de um quadro neurótico, apesar deles serem bem diferentes uns dos Sim, outros, né? sim, sim. Quando a gente começa a ter mais experiência no universo onírico, um paciente psicótico que for trazer um sonho para a gente, vai ficar óbvio que ele tem uma estrutura diferente do neurótico. Sabe por quê, Ótimo. Roberto? Porque começa pela forma como o paciente relata o sonho dele. Ah, que interessante. É muito diferente da forma como um neurótico faz isso. É Sim, muito menos simbólica, tem muito sim. menos redes associativas, e Sim. ele conta o seu sonho, o seu pesadelo, incorporando na narrativa do sonho os sintomas que ele tem, próprio da estrutura da personalidade que ele tem. Uhum. Isso faz com que a gente possa devolver para o paciente, explicando. Não, a gente não precisa dizer para o paciente o Sim, diagnóstico dele, sim, né? sim, sim, Mas, claro. mas a gente, Ele nem vai entender, e às vezes o que se ele entende de forma equivocada e pode ficar preocupado com aquilo, achar que tem, fazer um drama em cima da estrutura eu dele. não sou um daqueles defensores que a gente tem que ficar dando o diagnóstico para o paciente, Sim, eu tá? também não, Ah, dependendo Sim, das perfeito. situações específicas, se o caso é muito Sim, grave e tal, aí eu acho que sim. Mas na maioria dos casos, não é assim que eu conduzo e que eu ensino sim, meus eu alunos a também. fazer. Eu gosto muito de recomendar que ele procure um profissional psiquiatra em casos assim que tenha que haver uma intervenção medicamentosa, e aí, assim, eu vou conduzindo por aí. Né? Então, como é que a gente trabalha junto com os pacientes? Diferente do que a maioria dos profissionais acham, nós não temos que nos colocar no lugar daquele que sabe sobre o universo onírico e o Uhum, paciente não sabe nada. uhum, Não somos nós que temos que ser protagonista no processo. Quem tem que ser protagonista é o paciente. Então, a sim. gente tem que ajudar cada vez mais o paciente a se autoanalisar, a olhar para dentro de si. E nada Uhum, melhor do que olhar para dentro de si do que o próprio mundo onírico, que é uma ferramenta que abre, é como se abrisse a janela da sim. mente para a gente olhar lá o que está lá dentro.
porque o Uhum. sonho ele é um retrato. Melanie Klein foi muito feliz quando ela contribuiu com essa noção do sonho. O sonho é um retrato fiel de como é que está a mente do paciente. Uhum. Né? Como é que estão Uhum. organizados seus objetos internos, como é que está organizado seu mundo funcional, que provavelmente está em desequilíbrio, senão ele não estaria procurando a Sim. gente. Como é que está organizada a sua sexualidade. Ok. A sexualidade, as defesas. Né? Sim. Quando a gente começa a ver isso em ato, a gente vai ter um elemento bem claro para confirmar a nossa hipótese diagnóstica e, ao mesmo tempo, uma ferramenta de tratamento desde a primeira sessão. Olha que E interessante. esse ponto a gente tem que mostrar para o paciente. Muitos colegas pensam que os pacientes não sabem, aliás, que os pacientes têm que trazer espontaneamente os sonhos para a sessão sem que eles tenham que falar sobre isso, mas isso é um equívoco. A Uhum. maioria absoluta dos pacientes não sabe da importância Sim, dos sonhos. sim. Eles precisam, como Freud diria, serem instruídos sobre Eu isso. vou entrar numa pergunta específica para isso.